Vem cá, você sabia que pequenos erros na interpretação do ECG pode levar a confusão no diagnóstico no final? Não sabia? Então eu vou te contar hoje alguns erros comuns que a gente comete quando vai interpretar um eletro. São 7 erros comuns. Então não vamos demorar mais não, vamos lá para o conteúdo para a gente saber que erros são esses. Bom, gente, sejam muito bem-vindos ao meu canal. É um canal destinado a você que quer aprender a interpretar de maneira segura o eletrocardiograma. Então, sem mais enrolação, vamos lá para o conteúdo. Hoje eu estou aqui com o meu roteiro para a gente poder, então, não esquecer de nada, né? São 7 erros e às vezes a gente pode deixar passar algum. Então, vamos lá. O primeiro que eu coloquei aqui é não verificar se o eletrocardiograma está na velocidade e na calibração correta. Esse é um erro comum que acontece, não verificar a velocidade e calibração. Porque se a gente não verificar isso e tiver diferente, vai ter modificações na leitura do traçado. Velocidade. Tem alguns vídeos aqui de velocidade, né? 25 milímetros por segundo. E calibração. Cada quadradinho equivale a 1 milivolt, que isso equivale a 10 milímetros. Nós temos vídeos anteriores aqui que falam bastante sobre isso. Então sugiro que você dê uma passada lá depois. Mas antes vamos assistir isso aqui até o final. Então vamos para o segundo. O segundo erro é analisar o eletrocardiograma sem você conferir os eletrodos, o posicionamento desses eletrodos. Porque um erro também que pode ser comum é a hora de realizar esses exames e tiver troca de eletrodos. Porque se tiver troca de eletrodos, você vai ter total diferença de polaridade no traçado de eletrocardiograma. Então é importante que você analise se os eletrodos estão posicionados de uma forma correta. Então vamos para o terceiro. O terceiro erro de interpretação seria interpretar o ritmo sem olhar D2 longo. D2 longo, como o próprio nome já diz, é uma derivação longa, né, que você tem uma visão do coração um pouquinho mais ampliada. Então isso é importante para você analisar ritmo regular, ritmos irregulares, porque a quantidade de batimentos em D2 longos ela é maior do que nas outras derivações. Então, nas outras derivações nós temos poucos QRS, em D2 longo não, nós temos muitos. Então para você analisar, tem que olhar D2 longo, tá? Então vamos para o quarto. O nosso quarto erro seria olhar o ECG sem ter um método definido, sem ter um guia, sem ter um passo a passo. Olhar primeiro ritmo, olhar a frequência, olhar os intervalos, olhar as ondas, as paredes específicas. Então, quando você tem um cronograma de leitura, fica muito mais fácil a interpretação do que você pegar e querer olhar tudo de uma vez só. Fica muito mais complicado. Vamos para o nosso quinto erro. O quinto erro é confundir a taquicardia sinusal. Você confunde taquicardia sinusal com outras taquiarritmias. Por exemplo, um flutter, uma fibrilação atrial, né? Então, quando você tem uma taquicardia sinusal ou o ritmo está muito rápido, analisa com calma, com cuidado, para ver se tem a onda P, QRS, a onda T, se a onda P está antes do QRS, se é um ritmo sinusal, porque ele pode estar taquicárdico, mas ele é sinusal. Então é importante, toda vez que você olha um ritmo de taquicardia, não confundir com taquiarritmia, mas isso requer uma análise cuidadosa. Sexto erro comum: não comparar eletrocardiograma anterior. Exemplo, o paciente chegou para você com alteração no eletrocardiograma, alteração de onda T invertida, alteração com padrão de hipertrofia ventricular, bloqueio, e você não olha para o eletro anterior. Então, às vezes, esse traçado já apresenta essa alteração. Esse paciente tem eletros de meses atrás que tem essas alterações. Olhe traçados eletrocardiográficos anteriores. Compare. E também porque mudanças de traçado ao longo do tempo, elas te dizem muita coisa. Então sempre que você pegar um traçado que tiver estranho,
Pergunte para o paciente se ele tem traçados anteriores. Se tiver, você compara. Antes de falar do nosso sétimo e último erro, se você está gostando do assunto, se esse assunto está te ajudando, deixe o seu like, se inscreva no canal, ative as notificações, para mostrar para o YouTube que esse conteúdo é relevante, que você possa compartilhar isso com outras pessoas que também estejam precisando saber desses erros que nós cometemos quando não prestamos muita atenção. E o sétimo erro seria não considerar o contexto clínico do paciente. Porque às vezes o eletrocardiograma não fala muito com o contexto, eles não dialogam muito. Exemplo: paciente com angina instável ou com infarto sem supra de ST. O eletrocardiograma pode ser normal. Você tem um eletrocardiograma normal, mas um paciente está instável. Então qual é a lógica? A lógica é: o eletrocardiograma ele não diz tudo sozinho. Ele precisa de um contexto clínico. Sempre olhar contexto clínico quando você for avaliar um traçado eletrocardiográfico. Ok? Então lembrar, não adianta você ter um traçado bonito e um paciente instável. Não adianta. Sempre interpretar os sintomas, então, de olho no teu paciente. Os dois têm que conversar junto. Tanto o quadro clínico quanto o traçado de eletrocardiograma. Ok? Não vai esquecer? Beleza? Então agora que você já conhece os 7 erros mais comuns, fica atento. Né? Olha com calma para você não cair nessas armadilhas aí. Porque aprender a ler o eletrocardiograma exige prática. Não é difícil, mas exige prática. Você tem que ter consistência, perseverança, sempre pegando o traçado e fazendo a leitura passo a passo, seguindo um cronograma, para que você não venha a cair em nenhum desses erros que a gente comentou. Mas se você já tem alguns erros, ou se você já cometeu algum, coloca nos comentários aí. Eu já fiz alguns deles também, a gente faz ainda quando não presta muita atenção. Mas coloca aí para a gente saber quantas pessoas já fizeram ou quantas pessoas já caíram em alguns erros desses que a gente comentou. Espero que esse vídeo tenha te ajudado e sempre prestando atenção aos detalhes. Até o próximo vídeo. Tchau.